no ar! Que delícia esse encontro novamente com você, com sua família. Tudo bem, né? Espero que sim. Pois bem, minha gente, hoje nós vamos falar sobre algo que inculca muitas mamães, a hora certa de falar, o diagnóstico. Pois é, eu me lembro quando eu recebi o diagnóstico, não foi uma coisa fácil, mas ao mesmo tempo me deu várias respostas que eu precisava. E até hoje eu sou muito grato por ter recebido esse diagnóstico. Mas antes, um pouco antes de eles saberem, a família passa por duas coisas. Primeiro, normalmente, quando recebe assim na pré-adolescência ou na adolescência, o psiquiatra ou o neuropediatra pede para segurar um pouco mais o diagnóstico. E o Victor ficou chateado comigo e me perguntou o porquê disso. E eu expliquei, né, filho? Hoje eu entendo o porquê, eu não sei se eu faria assim, mas o meu psiquiatra acreditava que pelo Asperger pegar tudo e transformar em regra, eu ia acabar pegando as características que eu não tinha da síndrome, porque ninguém tem todas as características, e pegando para mim também, ia montar um roteiro com aquilo. Pois é aquele recorta e cola. Ele iria, vamos supor, na internet, o Asperger tem essa característica. E é uma síndrome, né, gente? São sintomas. Você pode não apresentar todos os sintomas. Então... E tudo tem uma questão da idade também, porque eu com 11 anos eu não me conhecia bem e qualquer coisa que eu pesquisasse eu podia acreditar que eu era realmente daquela maneira. Tem a questão da idade. Já pensou? Mas aí a mamãe que está em casa sabe muito bem que isso é complicado. Agora me diz uma coisa, como é que você fazia para disfarçar? Foi difícil, filho. Foi difícil. Porque eu imagino que deve ter sido pesado para você também receber essa notícia e eu não podia ficar sabendo. Foi difícil. Olhar para o meu filho e falar assim, puxa, o cérebro dele é concreto, é lógico, sem que ele perceba que dentro de mim estava esse turbilhão de coisas. Mas eu não tirei nota 10 não, porque um belo dia o Victor... Eu lembro. Hoje a gente ri, né? Ainda bem. Mas no dia nós não rimos, não. Não, pelo contrário, eu desesperei. Um belo dia, o Victor lá, eu no escritório, e o Victor pergunta daqui, pergunta dali, e fala, por que eu sou assim? E eu falei assim, mas foi bem assim, você é Asperger! Bem dramático. Bem dramático. Embora agora seja cômico, na época foi dramático. Foi dramático. E aí, gente, ele olhou para mim, hã? O que eu falei? Vai lá pesquisar o que é isso. Corri para a psicóloga e falei assim, melei tudo, eu contei. Aí ela falou assim, se perdoe, vamos ver o que a gente faz com isso. Num primeiro momento, parece-me que você... Eu nem me lembro disso, o Victor é que conta, que houve uma negação. Eu não lembro dessa fase de negação. Eu já tive hiperfoco em reality shows e tinha a Heather do America's Next Top Model, que era Asperger. Eu não sou como ela, era tão esquisita e vista pelos outros como esquisita. Eu não queria, na adolescência, que é onde você tem essa pressão pela socialização, eu não queria ser vista como essa pessoa estranha ou pouco sociável, ou com alguns hábitos estranhos. Foi difícil por causa disso, num primeiro momento. Mas depois o Victor falou algo para mim que valeu tudo. Ele me disse, mamãe, saber o meu diagnóstico foi... Libertador. Essa palavra, libertador. Porque aí a gente conhecia a regra do jogo. Aí, ao invés de ser só eu, éramos eu e ele, conhecendo a regra do jogo. Eu já mais velho, mais maduro e amadurecendo, eu já sabia os caminhos que eu queria seguir, como agir, eu podia lutar também pelos meus direitos, pela inclusão na escola. E aí se estendeu todo um caminho. Mas tem gente que fala assim, como? Eu não quero contar na escola que ele é Asperger, eu não quero que o meu filho seja rotulado. E o Victor foi até orientado também a não contar para os colegas. Mas foi muito bom ter contado. Eles passaram a me entender melhor e a buscar, a me ajudar com soluções para os problemas que eu apresentava da síndrome, que eram problemas diferenciados dos dele. Não era porque eu não aguentava pegar uma cadeira e arrastar pela sala, eu tinha essa dificuldade de coordenação e eles passaram a me ajudar com essas coisas. Eu tive duplas na sala de aula que foram fundamentais para mim, amizades realmente muito valiosas. E depois que eu contei. Então... Porque antes... deixa eu falar. Eu sabia! Porque antes, as pessoas, antes mesmo de saberem do diagnóstico, aí sim eles rotulavam, porque eles pensavam, o Victor é uma pessoa esquisita. Já me chamavam de autista também, mas aquela visão preconceituosa, estereotipada, pejorativa, sem saber, de fato, o que era autismo e que eu era autista também. Então, minha gente, o que a gente descobriu é que é uma construção diária em que a gente tem que
ter parceiros, né, filho? Sozinho não, gente. Sozinho ninguém dá conta. Sozinho ninguém dá conta. E às vezes a gente tem, ainda mais mãe, acha que pode tudo, que tudo está na nossa mão. E a gente fica muito demandado. Então a gente tem que aprender a sinalizar. Porque a gente reclama, não, ninguém ajuda. Mas será que a gente sabe pedir ajuda? Então a gente foi conquistando parceiros. Primeiro, profissionais. Gente, um psicólogo que a gente confie. Não gostou de um, seu filho não gostou, muda. Mas tem que haver confiança. Um médico que você confie. Porque aí na construção na escola vai ficar fácil, porque esse profissional pode ir na escola também. E aí, ao invés de rótulo, o Victor teve parceiros. Os colegas gostavam de ser parceiros do Victor. Olha a importância da informação. E eu tive, acho que uma coisa que eu desenvolvi que foi primeiro ruim nessa fase de negação, mas depois eu desenvolvi, foi a questão da humildade, de eu me aceitar como eu era. Isso foi fundamental. Gente... Para, inclusive, pedir ajuda quando eu precisasse, para saber que eu tinha, assim, algumas coisas diferentes e que não tinha nada de errado com isso. Que eu podia agregar ao meu grupo de amigos ou ao grupo que eu frequentasse com essas características diferentes, porque a diferença é enriquecedora. É isso. Eu conheço adolescente que fala, não, esse não é o meu mundo, isso não tem nada a ver comigo, eu não sou assim. Não precisa negar. Sabe por quê? Porque vocês, Asperger, e não é uma mãe que fala isso não, é um ser humano, uma profissional que está falando. Vocês são incríveis. Quando a gente tem a oportunidade de conviver, esse cara aqui eu amo para além de ser o meu filho. Eu amo por essa garra dele, por esse desejo de descobrir a perfeição como ele é. Porque filho perfeito, gente, é aquele filho que se constrói com dignidade, com companheirismo, com participação no dia a dia. O resto é o que eles falam pra gente, né, filho? São as cobranças sociais, as eternas cobranças sociais. Pra que a gente vai ceder a isso? Pra que a gente vai falar, ah, mas meu filho não é assim, ah, meu filho não é assado. Gente, filho é filho. Que atire a primeira pedra a família que não tem problema com o filho. Porque é ser humano, é construção diária, é crescimento diário. E aí, quando eu vi que o meu filho era Asperger, e quando ele se viu Asperger, o que a gente fez? Arregaçou as mangas, é o melhor que está tendo. Tinha jeito de pedir vida emprestada? Não, não tinha. Tinha jeito de passar a nossa vida para outra pessoa? Não. Empurrar para debaixo do tapete? De jeito nenhum. Até podia, né? Como assim? A gente empurrava tudo isso para debaixo do tapete, mas o tapete ia Mas ficando... isso que eu ia falar. Isso é só uma ilusão. Ilusão. O bom mesmo é descobrir a perfeição dentro daquilo que a gente é. Da minha família Asperger, do nosso universo autista, porque esses caras são fantásticos. Essas meninas que às vezes ficam sem se entender direito, são seres humanos maravilhosos. Um é igual ao outro. Aprendi com o Victor, aprendi tudo. Aprendi com o Rodrigo Tramonte, aprendi tudo. Aprendi com o Nelson Marras, aprendi tudo. Não. Por quê? Porque são Asperger, mas atrás de um Asperger tem o quê? Um ser humano. Um ser humano. E continua sendo ser humano que faz toda a diferença. Nunca se esqueçam disso. Até lá! Até!